A voz, assim foi conhecido Frank Sinatra. E olha que música linda. Homenagem a essa mesa aqui. Uma mesa que, fora o padre, extremamente feminina, né? Merece tudo de bom. É isso aí, a mesa das mulheres aqui. Muito bem, minha gente. Muito boa tarde para você. Mais um programa ao vivo, bendita hora. É, maravilhoso, hein? E hoje aqui o padre cercado só de pessoas muito interessantes. Mas antes, vem junto com o padre Marcos, vamos entregar tudo a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, minha gente. Olha aqui, ó. Olha que bacana, hein? Olha as convidadas do padre hoje. Começar pelo meu lado direito. Ela faz parte de um projeto super legal, gente. Chama Projeto Ajuda às Famílias, que ela é a fundadora e coordenadora desse projeto, que começou em 2023. 21. Com o objetivo de ajudar as famílias carentes, levando a elas mais dignidade. Eu estou aqui com ela, essa super querida mulher, Karina Von. Karina, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Que alegria ter você aqui. A alegria é minha. Ah, que bacana. Ela é da Zona Norte, hein? O quê? Gente, maravilhosa, hein? Ela também está vindo pela primeira vez no meu programa, tá? Ela é neuropsicóloga, especialista em medicina do sono, hein, gente? Tá com problema de sono aqui, nem o padre? Ela é a doutora Kisday Souza. Doutora, falei certinho o seu nome? Falei? Seja bem-vinda aqui, viu? Eu que agradeço. Que alegria, bacana. Ó, mostra o maridão dela lá, ó, da Kisday. Mostra lá ele lá, ó. Tá lá só de guarda, ó, prestando atenção na mulher. Tá certo, olha lá. Queridíssima. Bom, gente, as duas outras mulheres aqui já vieram no meu programa. Esta aqui, do meu lado esquerdo agora, ela é nutricionista daquelas, hein? Maravilhosa. Nutricionista clínica e esportiva. Nada mais, nada menos do que a nossa querida doutora Jéssica Barba. Obrigada, padre. Jéssica, você é muito querida. Eu sou sempre feliz e grata por estar aqui. Obrigada mais muito uma simpática e muito competente. Ela também, olha aqui, gente, grande psicóloga em todos os sentidos. Tamanho, capacidade. Muito querida, hein? O pessoal procura muito ela. Verusca Gendolf. Padre, Verusquinha, satisfação. tamo junto sempre. Honra, sim. Você é muito querida. Meu Deus. Gente, vamos lá, aqui, ó. Nós temos aqui a nossa primeira notícia. Vamos prestar atenção. Olha que legal isso aqui, ó. Ciclo do sono. Imaginou? Saiba como funciona e como dormir melhor. Imagina se o padre não está curioso. Nossa querida doutora Kisday, você pode explicar para a gente o ciclo do sono, doutora? E como a gente pode fazer para dormir um pouquinho melhor, hein? Acho que todo mundo quer saber, né? Isso. Uma coisa interessante, Padre Marcos, é que o sono é uma ciência que a gente, cada dia é uma coisa nova, né? E é um mistério. Muitas coisas ainda Ele é são misterioso, mistérios. o sono? Ele é mesmo? Exatamente, é misterioso. Algumas respostas nós não teremos, algumas teremos. Tá. Então, os ciclos do sono, eles são fundamentais para que a gente tenha uma boa restauração das nossas células, para que a gente descanse, para que a gente tenha uma boa memória, para que a gente consiga ter boa capacidade física para realizar nossas atividades. E cumprir esses ciclos de sono é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde. O que são esses ciclos de sono, né? Quando a gente fecha os olhos, quando a gente vai começar o sono, esse processo ele vai aprofundando os estágios para que a gente chegue num sono que é profundo. Aquele sono que se bater alguém te chamar, você não vai acordar. Que é o sono que a gente chama de ondas lentas. Então, a onda do nosso cérebro está muito lenta. Depois que esse sono vai aprofundando, que ele chega lá no sono de ondas lentas, ele vai lá para o sono REM,
Quem já ouviu falar de sono REM, que é o sono que a gente sonha, né? E quando a gente chega, do primeiro momento em que a gente fecha os olhos até o primeiro evento de sono REM, a gente tem um ciclo de sono. Por que acontece nessa ordem é um mistério. A gente não sabe por quê. N1, N2, sono profundo e REM. Depois começa tudo de novo, né? Numa noite de 8 horas de sono, nós temos uma média de 3 a 6 ciclos. Ou seja, cada ciclo dura em média 70 a 110 minutos. E é importante dentro dessas 8 horas... Tudo comprovadinho. Tudo comprovadinho, eletroencefalograma, a gente vai demonstrando tudo isso. Tudo aprofundando, todos os estágios. E quando a gente não dorme bem, há comprometimento dessa sequência. Ora a gente tem mais sono superficial, ora a gente tem menos quantidade de sono que a gente sonha. Então, as doenças do sono estão muito relacionadas também ao comprometimento desses ciclos. E quando a gente compromete esse ciclo, a gente tem uma saúde do sono comprometida. É porque a gente sempre ouviu falar também que existem muitas pessoas que às vezes elas dormem uma quantidade muito pequena de tempo. Mas elas têm um raciocínio rápido, trabalham, têm um pique. Porque isso vai muito de cada pessoa, cada organismo, ou é porque ela consegue já meio que ultrapassar uma etapa para outra, coisa que normalmente não é assim? Então, temos pessoas que precisam de poucas horas de sono e isso é genético, né? Temos pessoas que dormem de 5 a 6 horas de sono e não tem comprometimento no dia seguinte. Mas também temos pessoas que precisam de 9, 10 horas de sono e que se dormem 8 ou 7 horas estão sempre privados dessa quantidade de sono. Mas uma média da população é de 7 a 9 horas, é o que a gente considera. E também a questão de como dormir bem, assim, vai depender de cada um. Tem gente que precisa de um silêncio absoluto, outro precisa de escurinho, outro não precisa de nada disso, outro precisa só encostar aqui, já dorme. Tem alguns parâmetros que a gente fala do sono, um deles é a personalização do sono, né? Eu preciso de 9 horas de sono, provavelmente o senhor precisa de 6 horas. Mais ou menos mais isso. Mais ou menos 6 horas. Sim, e a gente respeitar isso. Mas existe um padrão que é meio que para todos nós. A regularidade do sono, né? O ambiente mais adequado para que ele aconteça. Não adianta eu querer dormir em um ambiente muito barulho, muito quente. Então, assim, temos algumas orientações que a gente pode ir falando aqui hoje, como a gente que facilitam. Legal, gente. Tá vendo que gostoso? Gente, vamos aqui, ó, mais uma informação. Vamos ver aqui, hein? Põe aqui pro padre isso, ó. Dieta anti-inflamatória existe ou é apenas um mito? Será que existe dieta anti-inflamatória? Eu acredito que existe, né, Jéssica? Não sei eu. Padre. Né? Existe? Existe, mas é bem diferente do que as pessoas pensam que é. É mesmo? As pessoas acham que dieta anti-inflamatória é uma lista. Ah, então tenho lá a lista dos alimentos que inflamam, os alimentos que não inflamam, então esses eu posso. Era assim que eu pensava. E não é assim. Dieta anti-inflamatória, ela tem muito mais a ver com padrões alimentares. Ou seja, aquilo que a gente vai fazer na maior parte do nosso tempo. Então, imagina lá, por exemplo, é uma pessoa que se alimenta bem, aí vou falar de todos os pilares, tá? Ela se alimenta bem, ela dorme bem, ela treina, ela faz atividade física, ela come frutas, legumes, verduras, proteínas magras, sementes, arroz com feijão, tudo perfeito. Final de semana, ela quis comer um hot dog. Esse hot dog com maionese, com salsicha, vai gerar um processo inflamatório nessa pessoa? Provavelmente não. Agora, se for uma pessoa que ela tem ali o hábito de consumir vários alimentos que têm um potencial inflamatório, de uma forma crônica, de uma forma persistente, esse padrão alimentar, aí sim, ele vai gerar esse poder de inflamação na pessoa. Perfeito. E é importante a gente complementar que muito além do que a qualidade, é a quantidade do que a pessoa come. Essa pessoa que come bonitinho, né, tudo ali muito regradinho, mas ela gasta, por exemplo, 1.700 calorias no dia, mas ela come 2.500, mesmo sendo de alimentos saudáveis, esse acúmulo vai fazer com que as células de gordura dela se expandam. E isso vai começar a gerar citocinas, que são pró-inflamatórias, e em longo prazo a gente vai ter aí uma inflamação crônica acontecendo. Perfeito. Então tem alimentos que ajudam, sim, mas sozinhos... Mas é como você você vai criando hábitos, né? Hábitos de saúde. De saúde. Perfeito, então, eu tenho que me alimentar, criar um hábito de ter sempre aquela alimentação regrada, necessária para aquilo que eu normalmente vou gastar também como energia. Aí, se eu
quero dar uma extrapoladinha no final de semana, uma pizza, um negócio assim com um pouco de ketchup, aquela coisa toda. A questão da inflamação, ela não vai, talvez, me ocasionar nenhum mal, pelo menos a princípio, né? Porque eu estou com o meu organismo todo meio que... O corpo, ele é capaz de lidar com a inflamação. O problema é quando essa inflamação, ela acontece dia após dia. Se você está domesticando ela ser inflamada, aí não tem jeito. Pessoa ali no dia a dia estressada com o trabalho, aí, como eu falei, vai impactar ali no sono, que ela não vai dormir bem, ela é sedentária. Tudo isso associado a uma alimentação ruim vai gerar esse processo inflamatório. Bom saber, tá vendo, gente? Vocês gostaram aí? Ó, mais uma informação? Vamos lá. O programa tá bom, a mulherada aqui fala muito bem. Eita, coisa boa. Ó, projeto Ajuda as Famílias, gente. Ajudar o próximo é a melhor maneira de ajudar a si mesmo. A gente, como igreja, como cristãos, a gente sabe que é a maior fala do nosso Senhor. Mas esse projeto, Karina, que você está fazendo, conta um pouquinho. Você que é fundadora e coordenadora, né, desse projeto que fala da ajuda às famílias. Conta um pouquinho, você atua mais ali na Zona Norte mesmo? Aqui em São Paulo? A gente atua mais na Zona Norte, assim. Nosso trabalho começou em 2021, no meio da pandemia, onde, assim, foi uma situação muito complicada, né? Foi onde o índice de fome aumentou, assim, absurdamente. A gente sabe por quê, estava tudo fechado, enfim. Sim. As crianças pararam de ir para a escola, então todo aquele caos. E aí a gente começou o trabalho. É um trabalho super de formiguinha. A gente atende hoje algumas instituições que a gente ajuda com cestas básicas. Eu ajudo uma comunidade na Brasilândia, que é hoje o lugar que são 600 famílias. É um lugar que tem uma necessidade muito grande. Eu converso quase todos os dias com a líder de lá. Sim. Né, assim, é uma comunidade... É uma das maiores periferias aqui, né? A Brasilândia. Norte, exatamente. São muitas comunidades que tem lá, mas assim, essa comunidade em específico é uma comunidade que tem uma infraestrutura quase zero. Né, as casas são quase todas de madeira, quase nenhuma de alvenaria. Sim. E assim, todas essas chuvas e toda essa situação causa sempre para muitas famílias lá algumas catástrofes, assim, e a gente está sempre... Porque eles moram em lugares de risco, né? De risco. E aí, assim, a gente faz uma ajuda, claro, né? A gente não vai resolver o problema deles, né? Não vai conseguir, porque são muitas famílias e é super complexo. Mas, assim, a gente ajuda, assim, conforme a gente consegue. Então, eu mando muita cesta básica para ela. E ela distribui sempre para as famílias que mais necessitam. Ela toda hora acolhe famílias novas. Entendi. Né? Então, que é algo muito bem preparado, que é feito um projeto para saber quais são as famílias, as condições, as que não têm, os que têm, em casos até de miséria, tudo isso é passado... Tudo isso é gerenciado por ela também. Por ela também. Também. Né? Então, assim, lá é uma comunidade que tudo que eu tenho, assim, os recursos não são muito grandes, né? Assim, eu recebo em média 100 cestas mensais e eu divido, porque eu tenho algumas instituições que eu ajudo já. Né? E essas cestas, vocês recebem porque vocês ganham de quê? De parceiros, de empresas que colaboram, que ganham a causa com vocês? Na verdade, não. Na verdade, assim, a gente que está pagando, o projeto que está pagando essas cestas, e como que eu angario o dinheiro? Por exemplo, amanhã eu vou fazer um evento beneficente, um almoço beneficente, eu faço bazar, eu faço rifa. A Páscoa, agora a gente fez uns enfeites de Páscoa que a gente vende e reverte para o projeto. Então, a gente vai buscar recurso assim, a gente pede doação, às vezes a gente recebe doação. Tem uma pessoa que está casando agora em abril e ele pediu de presente de casamento doação para o meu projeto. Então, isso acontece. Assim, do governo a gente tem o programa Cidade Solidária, que a gente recebe 18 cestas. E fora isso, a gente está buscando aí... Vocês são uma equipe, você tem uma equipe formada com mais ou menos quantas pessoas? Assim, eu tenho voluntários, né? Voluntários. A gente tem uma cozinha industrial também lá na sede e a gente entrega a marmita também. Legal. A gente faz doação de roupas. A gente está junto numa comunidade agora atrás do Center Norte, tem uma ONG lá, que chama Grupo Inovador Irmãos Alzira. E a gente está com a Natasha, que é a presidente lá, a gente vai oferecer um curso de maquiagem para eles. Poxa, que legal. Porque dá a ferramenta também, né? Para eles também aprenderem. Para eles também conseguirem, porque a gente vê muitas mulheres sozinhas em casa com os filhos. Né? Isso é uma coisa recorrente que a gente vê nas comunidades.
sem poder sair para trabalhar. Eu acho que o mais legal de tudo, todo esse projeto aí, acho que você, quando você ajuda, aquela reação, aquela alegria de pessoas que realmente nada podem te dar em troca, Sim. É algo que só Deus sabe o que a gente sente, né? Eu acho que não tem coisa mais gostosa. Que sabe, parece meio clichê falar isso, mas assim, é só quem participa. Eu falo que a gente recebe mais do que eles. Verdade. É só quem participa que entende isso. Mas é palavra do nosso próprio Senhor. Né? Quando a gente faz algo de coração sincero, é uma gratidão tão gostosa que não tem dinheiro que pague isso. Exatamente. Não é para você, não é o seu sucesso, não é a tua fama. Isso te faz bem, uma coisa que a alma da gente parece que nasceu para isso, né? Exatamente. Parece que a gente foi feito para isso. É minha missão, eu sei que é minha missão. Pô, que bacana esse difícil, projeto. Quem trabalha com isso sabe que é um trabalho de formiguinha, mas a gente está firme. Vocês têm que correr firme. muito para poder meio que fazer uma reserva para atender tanta gente que não para, né? A população cresce muito. A demanda é grande. Principalmente nas classes mais baixas. Karina, parabéns, hein? Que trabalho lindo esse projeto, viu? Deus abençoe. Obrigada, amém. Tá vendo, gente? Que legal. Ó, vocês estão com um cafezinho aqui, meninas? Gostoso? É o Rodolfo que prepara. É bom. Sem açúcar. Dá mais uma informação aí, gente. Olha aqui, ó. Vamos ver. Mentira e injustiça. Duas faces que desumanizam relações. Ô, minha querida Verusca, mentira e injustiça, duas faces. Essa palavra é forte, hein? Desumanizam relações entre pessoas, hein? Exatamente. Você sabe que esse último período, depois da pandemia para cá, a gente viveu o maior boom de adoecimento nas relações humanas, principalmente por conta dessas duas situações. As pessoas começaram a conviver mais desse período para frente, porque tiveram que conviver dentro de casa, muitas vezes. Estão aprendendo a ser mais mentirosos? Não, começaram a detectar mais as mentiras. E ali virou um processo muito doentio, padre. A gente tem visto pessoas literalmente se degradando. E o pior, eu percebo que isso tem feito com que outras pessoas no convívio também tenham adoecido. Então, a gente tem vivido hoje um volume de pessoas com uma mentira muito grande, inveja muito grande, pessoas que têm sofrido traições por próprios amigos, às vezes ali, que convivem dentro de casa, que frequentam a sua casa. Saiu até uma estatística dizendo que grande parte das traições conjugais tem acontecido com amigos que frequentam a casa. Que coisa. Então, você imagina o quanto isso vai desmanchando, deteriorando... Sem dúvida. Os processos relacionados. Então, isso tem um lado positivo. A única coisa positiva que a gente pode dizer é que depois, com a pandemia, nesse tempo da pandemia, ele apenas nos ajudou a diagnosticar algo que já estava acontecendo há muito tempo com as pessoas. Já. Agora é muito declarado, né? Ficou, Antes né? Foi colocado no espelho agora, né? Exatamente. Então, eu creio que as pessoas elas precisam ter um certo treinamento, padre, para identificar a fala das pessoas. E ainda mais no mundo virtual, onde as pessoas amplificam demais coisas, né? Inventam muitas coisas, criam muitas coisas. Tem muita gente hoje em sofrimento também porque vê a mentira do outro e acha que aquilo é real e que a vida dele é horrível e a vida do outro é maravilhosa. E não é nada disso, né? Então, as pessoas têm muito mais, hoje em dia, uma frequência de baixa autoestima por conta disso. Acha que são pessoas de insucesso, porque o outro só tem sucesso e eu não. Como é que pode? Eu não me dou bem na vida afetiva, não me dou bem na vida social, eu não consigo desenvolver um bom trabalho. E, na verdade, não é isso. Então, hoje, se a gente pudesse dizer um culpado, eu vou dizer assim, por boa parte da frustração humana e da desumanização... É a mentira, é a injustiça, é a inveja. A injustiça, né? Vale a pena também colocar um ponto aqui. O quanto às vezes nós nos entregamos para as pessoas e fazemos e ajudamos e criamos todo um vínculo. E às vezes as pessoas elas não são gratas. Isso tem sido muito injusto também com uma quantidade grande de pessoas. Será que talvez uma das causas disso, com o tempo... É porque o ser humano ele está desacreditando cada vez mais no outro. O volume de mentiras tem desanimado bastante as pessoas. Não é? Né? Eu vejo isso no meu dia a dia. Até pelo crescimento assim das pessoas quererem tantos animaizinhos hoje perto, muitos não querem nem mais filhos, porque estão desacreditando na vida de relação humana. Isso é horroroso, hein?
Sim. Isso é perigosíssimo. E tem que deixar um ponto muito claro aqui. Não é porque a pessoa sofreu, foi traída, foi enganada, foi passado a perna, ou foi injustiçada de alguma forma, ou sofreu de uma mentira, que todo mundo é assim. Então, aí a gente não pode achar que todos são iguais. Não pode generalizar. Tem muita gente que não tem caráter nenhum, mas tem muita gente de caráter. E isso tem que ser dito aqui que sofre também. por ter caráter. Exatamente. E é vítima de quem não tem. Eu sou a grande batalhadora de que a gente deve defender sim o nosso caráter. E não é porque o outro não tem que a gente tem que sofrer. Perfeito, é isso aí, claro. Às vezes acontece de você ser ludibriado por alguém, mas não é por conta disso que você vai desanimar de todas as pessoas. Não, claro que não. Então, às vezes, tem pessoas que hoje não namoram mais ou não querem mais casar, porque dizem, não, eu vou agora só cuidar do meu pet e vou transformá-lo num filho. Porque eu estou desanimado com Porque filho nenhum não dá certo, não vale a pena ter filho. Exato. Cuidado com o que você fala, né? Exato. Por isso que eu falo pra vocês, gente, ó, tem homens que prestam, hein? Não generaliza não, mulherada, tá? Vamos aqui, vamos mais umas informações aqui, gente, dá uma olhada aqui, ó. Malho e faço dieta, mas não emagreço. Onde estou errando? Padre, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu escuto isso, eu estava escuta muito milionária. Demais, demais. E eu afirmo quase categoricamente que essa dieta não está ajustada para aquela pessoa. A questão é na dieta mesmo? Carro-chefe do emagrecimento é o déficit calórico. Então, é o quanto eu gasto de calorias e o quanto eu consumo de calorias. É um pouco ligado àquela primeira colocação sua. Tem muito a ver, tem muito a ver. É aquela pessoa que gasta X calorias e acaba comendo além. Ou então, aquela pessoa que até come bonitinho, mas ela esquece que o corpo dela não sabe o que é final de semana. Então, chega no final de semana, na soma ali dos 7 dias, a conta não bate. Não bateu. Então, ou é aquela pessoa que às vezes até consome além do que ela gastou, e as pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? É importante lembrar que o sedentarismo ainda é muito forte, ainda mais hoje com a geração do home office que veio aí depois da pandemia. Você acha que isso está seduzindo muito mais a questão de comer errado também, em grande quantidade? Comer errado, beliscos, e às vezes nem é grande quantidade. Muita gente que está ouvindo vai se identificar o que eu vou falar. Eu não como muito e eu não consigo emagrecer. Só que quando eu falo muito, não é em quantidade do alimento, é em quantidade de caloria. Pensa que um prato lotado ali de legumes, verduras e alimentos bons, talvez forneça 350 calorias, 400 calorias. E um docinho desse tamanho, 3 paçocas. Você já vai ter ali 400 e poucas calorias. E a gente come 3 brincando. Fácil. E eu sou totalmente a favor, padre, do equilíbrio. Eu não gosto de terrorismo nutricional, eu defendo que, a menos que tenha alguma intolerância, alguma alergia, alguma sensibilidade alimentar... Você é a segunda pessoa que eu estou ouvindo falar isso aí. Que bom, padre, que a gente possa evoluir muito para esse sentido. Pô, que legal. Porque a nutrição, hoje em dia, quando a gente ouve aqui, vê na internet, ela está muito associada ainda a essa questão, isso não pode, sim. Você toma... Eu não tomo café com açúcar, mas às vezes é uma pessoa que se alimenta extremamente bem e ela é criticada porque ela toma um café no dia com açúcar, sendo que aquele açúcar daquele um café não vai gerar problema nenhum. Que legal que você está falando, tá vendo, gente? Isso aí é legal a gente ouvir, que está quebrando, é um tabu até razoavelmente novo, que estava vindo com força aí, que estava tudo perdido, né? A gente falou, e o que é? E você colocou muito bem na primeira colocação e nessa, né? Esses que inflamam, como inflamar, você tem que saber trabalhar durante a semana toda de uma maneira justa o seu organismo, até para você poder ter aquele momentinho mais sem vergonhinha teu, que não vai te inflamar, porque você está habituando melhor o teu modo de trazer os nutrientes corretos. Perfeito. Eu tenho um paciente que emagrece comendo pão todos os dias, que emagrece comendo aquele chocolatinho depois do almoço todos os dias. Por quê? Porque essa quantidade de calorias do planejamento alimentar, ela está muito bem ajustada dentro daquilo que ela gasta. E é claro que quanto mais ela treinar, mais calorias ela vai gastar. E se ela treina 3 vezes por semana e gasta 400 calorias no treino, quando você pega aquelas 1.200 calorias e divide por 7 dias da semana, você vê que não pode comer tão além só porque você treina aquelas 3 vezes. Tem muita gente que fica gordo fazendo academia, fica muito musculoso, mas fica muito troncudo, fica até feio. Porque ela está comendo muito e o que ela queima não é o suficiente. Exatamente, padre. Não é? Vale levar em consideração também a questão mental.
Demais. Tem muita gente que começa a fazer o processo, mas não cuida da mente. Pois é, também. E aí atrapalha completamente. Qualquer resultado compromete o resultado. Tá vendo, gente? Dupla aqui maravilhosa, né? Nutricionista ótima, com a nossa psicóloga dando um toque aí pra você. O Príncipe voltou. O outro produto da Joy. Agora é casamento. Você gosta de casamento? Gosta de casamento? Nossa. Tem uma que é casada. Vamos a uma outra notícia aqui. Olha só essa aqui, ó. O que é parassonia? Distúrbio do comportamento do sono. É um distúrbio, hein? Será que eu tenho esse negócio aí? Do sono? Será que eu tenho essa parassonia, doutora Kisde? A parassonia do sono, Padre Marcos, ela é menos prevalente na sociedade, né? Do que a insônia e a apneia obstrutiva do sono, que é aquele distúrbio do sono que as pessoas roncam, param de respirar à noite, né? Hoje nós temos uma prevalência alta desses dois distúrbios, insônia. 33% da população de São Paulo tem esse distúrbio, dificuldade de respirar à noite, com obstrução do ar durante a noite, e 12%, 13% insônia. A parassonia ela tem uma prevalência menor na população geral e é mais comum em crianças, apesar que adultos também podem desenvolver esse comportamento durante o sono. O que é importante a gente saber? Vocês lembram que eu falei da fase N1, N2, sono profundo e REM? Sim. Quando a gente está no sono profundo ali, a gente tem muita dificuldade de acordar. Então, a gente tem ali até um pouco de tônus muscular, mas a gente não acorda. No sono REM, a gente tem uma atonia muscular. O que é atonia muscular? Durante o momento do sonho, para que a gente não saia vivendo o nosso sonho, o nosso corpo diminui a nossa capacidade de emitir movimento para que a gente não vivencie o sonho. E o que acontece nas parassonias, que é esses comportamentos durante o sono? A gente tem movimentos e comportamentos nessas duas fases. No sono mais profundo, a gente vai ter sonambulismo, aquelas pessoas que saem andando pela casa. Eu ia perguntar isso para você. Pessoas que conversam, falam durante a noite. Isso é horroroso, hein? Você vai confessar. Vai confessar ali algumas coisas, né? Terror noturno, que é muito comum em crianças. A gente vai ver crianças que... Esse transtorno ele é mais comum em crianças, por quê? A criança está em fase de desenvolvimento. Então, o cérebro ainda é imaturo. Então, isso pode acontecer nessa fase, né? Tende a desaparecer na adolescência. Mas alguns adultos podem ter predominância de parassonias, principalmente do sono REM, que é aquela parassonia que é durante o momento que ele está sonhando, ele começa a vivenciar o sonho. Então, ele pode chutar, ele pode bater, ele pode causar alguma injúria no parceiro. Pode gritar, dependendo. Pode gritar, mas é mais comum ele vivenciar algum comportamento. Isso. E tem uma diferença importante. Aquele comportamento que acontece durante o sono profundo, a pessoa está dormindo, mas ela tem ali comportamentos. Ela não lembra do que aconteceu. Se você perguntar para um sonâmbulo o que ele comeu, o que ele abriu, ele não vai lembrar do que aconteceu naquela noite. Agora, uma pessoa que vivencia esse episódio do sonho, que é a parassonia do sono REM, que chuta, que bate, ele vai lembrar do que aconteceu naquele evento. Então, mas é um transtorno que tem diagnóstico, né? E tem como cuidar disso? Tem como cuidar e tratar disso, né? Na fase adulta, é importante a gente colocar isso, quando a gente tem um parceiro ou uma parceira que chuta à noite e que lembra, é importante procurar ajuda médica, porque é critério hoje, que a gente chama, que prevê transtornos neurodegenerativos, como doença de Parkinson, por exemplo. É um fator pródromo, que a gente chama, né? Predisposição para ter uma doença de Parkinson. Quando criança, manejo da ansiedade, do humor, das questões comportamentais, da higiene do sono, podem melhorar aí a relação e proteção, segurança do ambiente. Trancar a porta, trancar as janelas, então tem medidas comportamentais para isso. E no adulto, às vezes, a medicação vai ser importante para reduzir essa quantidade de sono REM, para que ele não tenha tanto evento aí. Poxa, que coisa, hein? Que sai chutando as pessoas. Eu atendi um paciente um tempo atrás que veio buscar ajuda
Porque ele estava sonhando e começou a brigar no sonho com um bandido e, na verdade, ele começou a brigar com a esposa. Pelo amor de Deus. Foi muito feio o negócio. Eles acabaram se machucando, foi um negócio... E nunca eles tiveram nem conflitos nesse sentido, mas ele estava passando por um momento de estresse muito agudo. Então, a perturbação do sono foi... Mais uma vez, trabalhar em dupla aí, ó, tá vendo? A doutora do sono junto com você para trabalhar as duas questões aí. Sensacional, hein, gente? A doutora aqui dando uma aula, hein? Vamos ver, dá mais tempo aqui? Vamos aqui a mais uma informação. Mulherada tá com tudo aqui hoje, hein? Cerca de 50% da população da cidade de São Paulo vive com algum grau de insegurança alimentar. Eu acho que esse número aí 50%? Não é isso, né? Porque se for ver o Brasil está em média de 4% de insegurança alimentar. O Brasil. Focando mais, lógico, a gente tem uma questão maior no Norte e Nordeste, né, que são regiões mais afastadas, mais esquecidas, vamos dizer assim. Tanto é que existe uma ONG, que acho que é a maior do Brasil, que é o Amigos do Bem, que atua, faz um trabalho maravilhoso no Nordeste, principalmente. Mas assim, a gente tem algumas... Tem gente passando fome em São Paulo? Tem gente passando fome. Todo mundo fala assim, mas ninguém passa fome em São Paulo. Não, mentira, gente. Né? Assim, claro, a gente tem o quê? O governo, ele disponibiliza os abrigos, né? Existem muitos abrigos, principalmente na região central, tá? A gente está falando de regiões centrais, não tanto de periferia. Então, tem os abrigos, tem o Bom Prato, né? Então, assim, a fome... Que está se espalhando bastante, em vários pontos da cidade já tem um Bom Prato. Tem. Tanto é que a gente entrega marmita numa região em São Paulo, e lá já tem muitos pontos de Bom Prato, de abrigos, e a gente já vai mudar de região. Porque, né, já está sendo abastecida aquela região, né? Graças a Deus. E outras ONGs entregam lá, então, também. Né? Mas, assim, a fome no Brasil ainda é uma questão. O Brasil ainda está no mapa da fome. Né? Existe um projeto aí de lei para acabar com de tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, mas a gente ainda está lá. Vem diminuindo, né? Diminuiu bastante. Bastante. A pandemia deu um pico, assim, absurdo. E a partir de 2023, o governo, né? Mas é claro que a gente também atua, né? A gente tem muitas ONGs atuando, pequenas, grandes e associações aí que também colaboram. A gente vê, assim, a população muito inclinada para ajudar, não é? Você vê isso? Vejo mais ou menos. Mais ou menos? Vou falar, vejo não, porque, assim, o governo não pode fazer tudo isso, né? O governo sozinho. A população, ela, na hora do aperto, a gente vê. Eu também trabalho assim, mas é pontual, né, padre? São pontual, coisas mais porque, pontuais. Assim, na questão do Sul, né, a gente viu uma mobilização enorme das pessoas. Não, gente que eu nunca vi ajudar ninguém. Nossa, vamos mobilizar, vamos ajudar. Legal, gente. Passou a questão do Sul. A mídia eles continuaram sofrendo. Aliás, eles passaram a pior fase depois... Né, do envio de todas aquelas doações, o pós, né? Todo mundo esqueceu e ninguém mais ajudou. Então, assim, a ajuda, infelizmente, ela é diária. Porque, como diz uma amiga minha que trabalha com isso há 15 anos, ela falou, você come todo dia, não come? As pessoas também comem todo dia na rua. Eu acho que a questão do ser humano, então... ele é mais movido pelo impacto do momento, né? Infelizmente, assim, é uma ajuda ótima. É uma ajuda ótima, mas seria assim, legal dar uma pontual. sequência. Né? A mídia também ajuda nesse movimento. A mídia ajuda, né? Fez assim... Posso complementar bem rápido do ponto de vista nutricional? A insegurança alimentar, às vezes, quando a gente lê, parece que a gente está falando apenas da fome, mas é além da fome. Muitas pessoas, elas até têm acesso a comprar um ultraprocessado, um macarrão instantâneo. Ela não passa fome física, mas ela tem o que a gente chama de fome oculta. É aquela fome em que ela não tem nutrientes adequadamente para a sua dignidade, pensando em saúde como um todo. Isso aí é algo que tem que se complementar. Tá vendo que legal? Que os acabamentos que você fez aqui, a mulherada é fantástica. Gente, pena que o nosso horário acabou. E eu sinto muito ter que terminar agora, assim, com vocês em alto nível aqui, né? Estou muito feliz, eu agradeço muito aqui a Verusca. Que agradeço. Muito capaz, muito inteligente. Vai voltar sempre aqui, né? Se depender de mim, você está sempre aqui. Obrigada. Doutora Jéssica, você é espetacular. Obrigada, padre. Obrigado, viu, uma alegria estar aqui. Deus abençoe você. Nem vi a hora passar. Karina, parabéns pelo seu trabalho, continue. Esse trabalho é lindo que você faz, tá bom? Obrigada. E a nossa querida doutora
Kiss Day, maravilhosa. Então, vou fazer uma consulta lá, hein? Fique à vontade. Que Deus abençoe. Olha, gente, que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te espero lá na missa hoje, hein? Às 19 horas. Olha aí, ó. Vou colocar no...